Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Abra Sua Cobrança. Nele a gente vai dar início a alguns fundamentos da cobrança de dívidas. Essa aula ela vai ser dividida em duas, numa próxima aula a gente vai fazer a parte 2 e aqui a gente vai apresentar então os conceitos iniciais, os fundamentos iniciais de uma operação de cobrança de dívidas. Começando pela régua de cobrança. A régua de cobrança ela é muito comum no mercado porque ela determina de forma gradual como que você vai notificar automaticamente os seus devedores. Então vamos dar um exemplo de uma régua 1, 3, 5, 10, 15, 30. Então um dia após a entrada daquele devedor, a entrada daquela dívida na cobrança, você vai mandar a primeira mensagem, vai fazer o primeiro contato com aquele devedor. Normalmente é um contato mais informativo, para avisar a pessoa que ele possui dívidas com determinado credor e que de agora em diante está sob responsabilidade da sua assessoria e que espera o retorno dele o quanto antes para resolver aquela pendência. Digamos que ele não entrou em contato, ele não abriu uma negociação. Então, 3 dias depois, seria o segundo nível da nossa régua, a gente vai mandar um reforço dessa mensagem, falando para ele, olha, gostaríamos de lembrar que você possui dívidas com o credor fulano de tal e que está com a responsabilidade agora da assessoria Beltrana e tudo mais, e informando para ele e pedindo para ele entrar em contato no telefone da empresa ou mandar uma mensagem no WhatsApp, responder o e-mail, etc. 5 dias depois, você, digamos, reforça os benefícios de fazer negócio com aquele credor novamente, a importância daquele credor, de você, daquele devedor para aquele credor e assim por diante. Então perceba que de tempos em tempos, de X em X dias, de acordo com a sua régua, você vai mandando uma mensagem e vai subindo o tom. Quem sabe, nos 10 dias, você fala sobre os benefícios de ter um nome limpo. 15 dias depois, os benefícios de não possuir protesto em cartório. 30 dias depois, as vantagens de não responder um processo e assim por diante. Perceba que a régua de cobrança ela pode atuar em múltiplos canais. Normalmente a gente fala de régua de cobrança por e-mail e SMS, mas tem outras formas também, mensagem de voz, tem gente que manda WhatsApp manualmente, ou usa mesmo esse tipo de régua para fazer uma cobrança via voz, fazer uma ligação efetivamente, principalmente em cobranças pequenas. Então, a régua de cobrança é bastante utilizada e esse foi só um exemplo de como você pode configurar a sua régua. É importantíssimo a gente destacar a mensagem que você vai passar para o seu devedor. Procure sempre ser formal, direto, nunca use tons de ironia e muito menos ameace o seu devedor, tá? É importante que a gente está aqui para informar o devedor e não para julgar, ofender, ameaçar, enfim, para constranger o nosso devedor. Até porque isso é proibido. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, fala que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, muito cuidado com a abordagem que você vai ter com o seu devedor. Vamos falar agora sobre um outro assunto que é meta e comissão da nossa equipe de consultores, daquelas pessoas que vão literalmente fazer a cobrança. Então uma meta ela tem que ser clara e alcançável. Se ela não for clara ou se for extremamente difícil ou inalcançável, você vai ter problema com ela. E a meta ela serve para você direcionar os esforços que a sua equipe está exercendo, para que todo mundo olhe para o mesmo objetivo, para que todo mundo trabalhe para conseguir os mesmos objetivos. A meta normalmente ela está associada com o que o seu credor espera, com quanto que o seu credor espera recuperar. Então isso seria, pensando individualmente, credor por credor, pensando na carteira como um todo, seria a média do que os credores daquela carteira esperam recuperar. Isso é a forma, normalmente,
utilizada para definir a meta. E a comissão é um complemento do salário, né? Uma bonificação no salário da pessoa quando aquele consultor ou uma determinada equipe atingir uma meta. Então perceba que a comissão normalmente ela está associada com atingir ou não uma meta. Tem gente que dá comissão independente da meta. A comissão sempre fixa ali pelo percentual que ele está recuperando. Outros não, outros dependem da meta. Então vamos dar um exemplo para facilitar. Imagina que o credor deu uma base com R$1 milhão em dívidas. E ele espera que a empresa, que é a assessoria de cobrança, receba pelo menos 10% desse valor. Então, se 10% de 1 milhão é 100 mil, a meta para os consultores precisa ser de pelo menos 100 mil. Se ela for 100.050, 100.500 reais, melhor ainda. Para ficar aí 120 mil talvez, para ficar um pouco mais com uma certa folga, né? E não gerar problemas com o seu credor. E como definir efetivamente as metas e comissões? Algumas assessorias elas preferem definir por conta própria o quanto que cada consultor precisa recuperar. Então, quanto que deve ser a meta individual por consultor. Isso faz muito sentido quando você tem um custo por consultor e para ser viável a operação, aquele consultor ele tem que faturar pelo menos tantos reais por mês. Então a meta dele vai ser aquele tipo de valor que ele precisa recuperar. Outra, né, foi aquilo que a gente acabou de explicar, que é de acordo com o que o credor espera. Essa estratégia de definir por consultor de acordo com o custo, né, da operação, ela é um pouco mais agressiva. Então, normalmente se espera digamos assim, uma dificuldade um pouco a mais nesse tipo de situação. Por quê? Porque normalmente isso está associado com a lucratividade da assessoria. Então, quanto maior for o interesse na lucratividade, quanto maior for a expectativa sobre a lucratividade, maior vai ser essa meta e mais agressiva ela vai ser. Normalmente uma meta associada à expectativa do credor tende, né, nem sempre, tende a ser um pouco mais branda. E a comissão ela pode ser normalmente um percentual sobre o valor recebido pelo aquele credor, pelo aquele consultor, perdão, ou pode ser um valor fixo. Então vamos imaginar uma comissão sobre um percentual. Então digamos que a pessoa vai receber 2% sobre o valor total recebido dela quando ela atingir uma determinada meta de 60 mil reais, por exemplo, por mês. Ou então, ela ao invés de receber 2% sobre esse valor que ela recebeu, ela vai receber 100 reais extra quando ela atingir essa meta de 60 mil. Ou então, vamos dar um exemplo sem meta, ela vai receber 1% sobre o valor total recebido, independente de quanto ela faturar naquele mês. Então são várias formas de definir comissões e metas para a sua equipe. O mais importante é a coerência e a expectativa do time. Então seja coerente com a sua carteira, não queira exigir demais quando eventualmente a sua carteira, o tipo de devedor, o tipo de dívida que você está cobrando não consiga entregar. Além disso, seja coerente com o mercado. Se na sua região, na sua cidade, o pessoal está dando X reais de meta, de comissão, não dê um valor muito abaixo disso ou muito acima disso também. Fica também incoerente. E também seja coerente com a expectativa do time, porque se você der uma comissão muito pequena, mesmo que isso seja talvez uma prática na sua cidade, isso pode acabar desmotivando a sua equipe. Então tem que tomar cuidado com isso. E o portal de negociações. O portal de negociações é um recurso que permite com que os devedores façam uma consulta para saber as dívidas que eles possuem, que estão
de posse da sua assessoria e consigam fechar um acordo sem a intervenção de um consultor, sem o contato com uma pessoa. Então isso pode ser bastante interessante para atrair um grande público quando bem divulgado na internet. Você pode ter uma economia em cima disso, porque você vai economizar com pessoas, né? Você vai automatizar essa tarefa e, consequentemente, tendo economia, você pode oferecer descontos mais significativos. E com isso, se você tiver bastante volume, mesmo recebendo menos, você pode ter uma maior lucratividade na sua operação. Mas o portal de negociações, ele exige uma gestão específica, não é só instalar ele e deixar rodando. Você precisa fazer todo um acompanhamento, desde o meio de pagamento que você vai utilizar, para você poder usar um meio de pagamento que seja de confiança, que seja seguro, que inspire confiança nos seus devedores. Você precisa deixar transparente a questão de exibir o logotipo da empresa, exibir o CNPJ, exibir um certificado de segurança, uma política de privacidade, coisas nesse sentido para passar mais confiança para o seu devedor. Também é extremamente importante usar um e-mail próprio, tá? Nunca use, por exemplo, um e-mail do Gmail, do Hotmail, etc. Isso deixa o devedor inseguro, então não passa muita credibilidade. Use um e-mail próprio, use um domínio próprio. E também, claro, tenha sempre uma pessoa monitorando esse portal, monitorando os acordos fechados, os acordos quebrados, os acessos, para que você consiga tomar as atitudes mais rapidamente. Então, se deu uma quebra no acordo é quando aquela pessoa faz aquele acordo e não paga. Então, você tem que entrar em contato com essa pessoa, entender os motivos do porquê que ele entrou no portal, fez o acordo e não pagou, para tentar recuperar essa pessoa. Bem como acompanhar a quantidade de acordos que foram fechados, para você ir vendo a eficácia das suas campanhas. E quais que são os pontos negativos de um portal? Então até agora a gente só falou de vantagem, né? Mas um portal de má qualidade, um portal mal configurado, ele pode jogar contra a sua operação, ele pode aumentar os custos ao invés de aumentar a lucratividade. Ele gera insegurança nos devedores, ele reduz a taxa de conversão até da própria cobrança, porque o devedor ele vai entrar naquele portal, vai se sentir inseguro. A partir do momento que alguém ligar para ele daquela assessoria, ele já estava inseguro com o portal, ele fica inseguro com a assessoria como um todo. E dependendo do volume do seu credor, pode até virar uma prática para fraude. Alguém pode se aproveitar da fragilidade do seu portal e usar isso para fazer uma fraude. Então, por isso que é extremamente importante procurar fornecedores de qualidade, portais de negociação bons, para que você tenha, então, um suporte legal, uma implantação segura e, consequentemente, minimize os riscos de insucesso e aumente as chances de isso gerar bons retornos para sua empresa, boa lucratividade para o seu negócio. Mudando novamente de assunto, agora a gente vai falar sobre pesquisa de satisfação na cobrança. Muito associado com essa automatização de contato, de acordo, você também pode automatizar uma pesquisa de satisfação. Então, às vezes a gente faz uma compra na internet e no dia seguinte, 2 dias depois, a gente recebe um link para pesquisa de satisfação deles. A ideia aqui é mais ou menos a mesma. Então, a gente pode fazer uma pesquisa de satisfação e normalmente o formato utilizado é o NPS. O NPS é a forma mais simples e mais objetiva de avaliar a satisfação de um cliente depois de um serviço, depois da compra de um produto. E ele se baseia em apenas uma única pergunta: qual que é a probabilidade de você recomendar a nossa empresa, produto ou serviço a um amigo? E normalmente a resposta é dentro de uma escala de 0 a 10, sendo que 0 é a pior nota, digamos assim, e 10 é a melhor nota. Toda vez que as pessoas responderem 9 ou 10, essas pessoas elas são classificadas como promotores.
Então, promotores são aquelas pessoas que realmente gostam e indicam o seu produto, o seu serviço. Quem responde 7 ou 8 normalmente são as pessoas neutras, ou seja, não indico, mas também não falo mal. E o pior cenário são os detratores, são aquelas pessoas que dão nota 0 a 6, de 0 a 6. Essas pessoas, elas não gostaram do produto, não gostaram do serviço e falam mal de você certamente. Então, toda vez que a gente tiver detratores na nossa operação, a gente tem que tentar entender o porquê que ele é um detrator e tentar melhorar, tentar otimizar o nosso produto, o nosso serviço, para que esses detratores, a quantidade de detratores se diminua com o passar do tempo. E muitas vezes, né, quando eu estou falando sobre NPS na cobrança, o pessoal geralmente me pergunta, mas espera aí, faz sentido fazer um NPS na cobrança, sendo que a maioria das pessoas que são cobradas, elas detestam ser cobradas? Então, teoricamente, a maioria das pessoas não vão ser naturalmente detratores? Bom, a resposta é depende. Depende. Talvez o devedor, ele não é um devedor porque ele realmente não quis pagar, simplesmente se recusou a pagar, fez isso de má fé. Na verdade, ele pode ter virado um inadimplente porque ele simplesmente não lembrou daquele vencimento. E aí ele pode eventualmente ficar feliz de você ter lembrado ele. Ele pode não necessariamente ter esquecido o vencimento, mas a partir do momento que você ligou para ele, ofereceu uma oportunidade de quitar a dívida, fez um parcelamento, deu um desconto e ainda limpou o nome dele, né? Ajudou a limpar o nome dele, ele também pode ficar feliz, ele também pode se sentir bem com aquilo. Ele pode se sentir bem porque agora ele pode, depois que ele quitou a dívida, agora ele pode fazer um crédito novamente, ele pode fazer um novo financiamento, ele pode comprar algo que ele está realmente precisando, então faz muito sentido. Então o credor, ele quer saber isso, ele quer saber se os devedores dele estão sendo bem tratados. Muitos credores, eles não contratam uma empresa de cobrança com medo de como aquela empresa de cobrança vai tratar os clientes dele. Se coloca no lugar do credor. O credor trabalha arduamente para conseguir clientes. Determinados clientes viram inadimplentes. Não é que aquele cliente que virou inadimplente, ele é um cliente indesejado. Não, ele pode ser muito desejado. Ele vai quitar a dívida dele, ele pode voltar a comprar de novo com aquele credor. Então, o credor, ele quer que a empresa de cobrança ela preste o melhor serviço possível. Então, aqui entra a pesquisa de satisfação e ela gera um diferencial competitivo para as assessorias. Então isso pode abrir portas para vocês, para novos clientes, aumentar os lucros da sua futura empresa de cobrança. Outro conceito muito usado na cobrança é enriquecimento de dados. Enriquecimento de dados tem vários nomes no mercado, mais conhecido como enriquecimento ou higienização de dados. É um procedimento que você vai localizar automaticamente dados de um CPF ou CNPJ. Então você vai entrar num fornecedor, num site, num programa e vai digitar o CPF ou CNPJ de uma determinada pessoa, de uma empresa, e você vai localizar dados como telefones, e-mails, endereço, data de nascimento, se for uma pessoa física e assim por diante. Então tudo isso automaticamente. Todos esses dados eles vão estar armazenados nessa base de dados, nesse banco de dados do fornecedor de enriquecimento de dados. A grande vantagem é que você vai poder localizar dados, né, principalmente telefones e e-mails, de devedores que estão com cadastros desatualizados, incompletos ou que não informaram corretamente, e você também não consegue ou não pode entrar em contato com o credor para obter dados mais recentes daquele devedor. E quais que são os contras do enriquecimento de dados? O primeiro é que não é 100% garantido. Então, quem nunca recebeu uma ligação procurando por uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida? Então, existe esse contra de você pagar, né? Porque o enriquecimento de dados ele custa dinheiro. Você vai pagar por CPF ou CNPJ que você enriquecer. E você corre o risco, então, de pagar por uma informação incorreta e também gastar tempo acionando, entrando em contato com essa pessoa
incorretamente também. Então você paga no enriquecimento e paga no tempo que você gasta e nos minutos de ligação, de SMS, de e-mail que você gastou tentando entrar em contato com essa pessoa. Então a recomendação principal é sempre testar os dados que você tem antes de enriquecer. Porque aí, pelo menos dessa forma, você usa o que você tem primeiro e aí, no último caso, você enriquece. Outro conceito, blacklist de telefones. Muitas empresas, elas ignoram a blacklist. A blacklist nada mais é do que um banco de dados de telefones indesejados, telefones que não devem ser acionados. Mas tem empresa que evita de fazer isso. Por quê? Porque gasta tempo, porque incomoda. Então, às vezes, a pessoa viu que o consultor fez aquela ligação, viu que aquele telefone não pertence àquela pessoa, ou que aquele telefone é ruim, que ele nunca atende, que ele está sempre fazendo um barulho estranho, por exemplo. E mesmo assim, ela mantém esse telefone na base. Isso é errado. Usem uma blacklist. Coloque, então, esse telefone na blacklist para que ele não seja mais acionado. Por mais que você gaste um pouco mais de tempo fazendo esse registro na blacklist, tenha certeza que isso vai gerar uma economia de tempo, porque você vai evitar de acionar aquele número e perder tempo com ele de forma recorrente. Além disso, você vai economizar dinheiro. Tempo é dinheiro e você também economiza com os minutos, e-mails, telefonemas, SMS, etc., que também tudo custa dinheiro também. E sua base, claro, vai ficar mais limpa, que é fundamental para você conseguir mais produtividade e, consequentemente, mais lucratividade na sua operação. Outro conceito que o pessoal sempre pergunta é negativação. Então, como funciona uma negativação, especialmente a negativação do Serasa? Então, uma negativação, um órgão de negativação é um órgão de proteção de crédito. Ele nada mais é do que um banco de dados que registra pessoas e títulos inadimplentes. Para quê? Para que os associados daquele órgão possam consultar o CPF da pessoa ou o CNPJ antes de ofertar um crédito para a pessoa. Então, se aquela pessoa já deve X reais para o fulano de tal, a chance dela dever para o Beltrano também é mais alta. Então, essa é a ideia de um órgão de proteção de crédito. Para você poder usar um órgão de proteção de crédito, a primeira coisa é ser um associado dele. Então, se você, por exemplo, é um lojista afiliado a uma CDL, talvez você consiga entrar no SPC ou no SCPC, caso você faça parte da cidade de São Paulo e tenha convênio com aquela associação. E o Serasa também é uma associação. Você pode ser cliente Serasa e usar a base de dados do Serasa. Lembrando que toda vez que você faz uma negativação, essa negativação é tarifada. Você vai comprar créditos no Serasa, por exemplo. Então você pode comprar créditos pré-pago ou pós-pago. E a negativação, ela precisa ser em nome de quem realmente é dono daquela dívida, do credor, e nunca da assessoria. Até por isso, você não pode ser cliente Serasa se você for uma assessoria de cobrança. Então só pode negativar quem for credor. O credor faz a negativação e nunca a assessoria em nome da assessoria. Ela não pode negativar devedores que não são devedores da própria assessoria. Então isso aqui é extremamente importante. E a fila de cobrança? Fila de cobrança é algo que a gente sempre escuta numa operação de cobrança, mas é extremamente simples. É só um conjunto de devedores que vão ser acionados. Toda vez que eu falar acionados, lembra que eu estou falando de entrar em contato. Então são pessoas que a gente vai entrar em contato em um determinado período. Então imagina que é uma planilha com vários CPFs ou CNPJs, o nome da pessoa e a lista de telefones dela. Isso é uma fila de cobrança. E aí a gente vai varrer essa fila, digamos, de cabo a rabo. Você vai otimizar essa fila para tentar criar o máximo de retorno. Então, assim, quanto melhor for a sua fila de cobrança, quanto melhor for a seleção dos devedores que você vai acionar, mais chance você tem de conseguir acordos. E aí, consequentemente, melhor vai ser o objetivo, a seleção da sua lista.
a configuração da sua lista, perdão. Nas grandes assessorias, nas assessorias que têm uma equipe maior, existe normalmente um time específico para trabalhar com esse tipo de atividade, que é o Control Desk. Já nas empresas pequenas, médias, você tem o próprio gestor que faz essa seleção desses devedores, que cria essas campanhas de acionamento, essas filas de cobrança. Então, durante a criação de uma fila de cobrança, normalmente você pode fazer ela ou uma fila padrão ou para trabalhar com um evento específico. Vamos imaginar que você tem um grande credor que está fazendo um feirão de limpa-nome e está oferecendo até 80% de desconto nos juros, multa e correção monetária, para quem tem dívidas que estão atrasadas de 5 anos para frente. Então, esse é um bom exemplo de uma fila de cobrança. Você vai criar uma fila de cobrança fazendo filtros cujo atraso é de 5 anos em diante, vai filtrar por um determinado credor e vai gerar então essa fila e vai acionar ela de todos de cima para baixo, digamos assim. Outro ponto é, quando você for criar a sua fila de cobrança, é importante você fazer então o acionamento primeiro daqueles devedores que nunca foram acionados. Também você pode ter reagendamentos de ligações que vão entrar na sua fila de cobrança. E também você pode fazer aqueles acionamentos proativos, então de pessoas cuja parcela de acordo vai vencer nos próximos 5 dias, ou então fazer acionamentos de quebra de acordo. Quero acionar todo mundo cujo acordo foi quebrado nos últimos 5 dias, todo mundo que fechou o acordo e a data de vencimento da parcela da pessoa venceu nos últimos 5 dias e a pessoa não pagou. Então são formas de você configurar a sua fila de cobrança também no seu dia a dia, formas mais comuns. E a fila, ela pode ser ordenada, ou seja, eu posso criar uma prioridade nesses acionamentos. Normalmente o pessoal faz isso por valor, então eu vou acionar primeiro quem deve os valores mais altos primeiro, depois os valores menores, porque consequentemente eu aumento a lucratividade do meu negócio. Ou então eu posso criar uma ordenação por data de vencimento decrescente. Eu quero acionar todo mundo que venceu o mais recente primeiro, porque teoricamente eu tenho mais chance de recuperar. E assim por diante. Um conceito também, repasse e fechamento. Então todo final de mês a gente vai fazer o fechamento. Então o repasse é um procedimento feito pela assessoria que tem o objetivo de transferir o dinheiro que você recuperou dos devedores e que pertence ao credor, já retendo a sua comissão. Então retém a comissão da assessoria e transfere só o que é realmente do credor. Então isso é o chamado repasse. Esse repasse ele pode ser após cada pagamento ou pode ser uma vez no final do mês. Depende muito do que você combinou com o seu credor. Nem todo mundo trabalha dessa forma. Tem gente que tem credores, né, que exigem que todo o dinheiro que foi pago pelos devedores caia na conta dele. E é no final do mês que a assessoria vai fazer a prestação de contas para mostrar para o credor que ele deve tantos reais como comissão pelo aquele dinheiro que caiu direto na conta do credor. Então, nesse caso, você vai fazer o fechamento, vai mostrar para o credor o quanto ele te deve e o credor, então, vai pagar um boleto para você ou vai fazer uma transferência para a conta corrente da assessoria. Entenda que o cálculo da comissão e todos os detalhes envolvidos nesse cálculo, né, o que você vai considerar como sendo uma comissão, faz parte dessa rotina que a gente chama de fechamento. E esse fechamento ele precisa gerar um relatório, que também é chamado no mercado de demonstrativo. E o que vai ter que aparecer nesse relatório? Nome do devedor, o CPF dele ou CNPJ, a data que ele fez o pagamento, o valor que ele pagou, eventualmente um código do acordo ou da parcela, o valor calculado da comissão e o valor líquido, que é o chamado de valor do repasse. E também é importante você ter totalizadores, então quantidade total de pagamentos feitos, valor total pago, valor total de comissão e o valor total líquido que você
precisa repassar para o seu credor ou que eventualmente é de posse daquele credor. E falando um pouco também sobre repasse e fechamento automáticos, tá, gente? Então, essa questão de onde cai o dinheiro sempre gera desconfiança. Então, quando o dinheiro cai na conta do credor, gera um risco de inadimplência com assessoria. Por quê? Porque o dinheiro todo pode cair na conta do credor e o credor simplesmente pode não pagar a comissão da sua assessoria. E o contrário, se o dinheiro todo cair na conta corrente da assessoria, o credor fica desconfiado, porque ele vai achar que eventualmente a assessoria vai sumir com o dinheiro integral dele e não vai só reter a comissão dele. Então isso gera desconfiança em ambos os lados. Existe uma estrutura que é o conhecido no mercado como split de pagamentos, regras de divisão automática de pagamentos. Então, nesses cenários, todo o dinheiro ele cai numa conta corrente neutra, que é uma conta corrente de uma instituição financeira, como por exemplo a ZUP, a Pagar.me, são algumas instituições. E essa instituição ela vai fazer automaticamente o split, a divisão. Então ela já sabe que tantos por cento é a comissão da assessoria. Então, a hora que aquele devedor fizer o pagamento, o dinheiro cai na conta corrente dessa instituição financeira, uma conta neutra, e essa instituição financeira automaticamente faz um TED para a conta corrente da assessoria com os 10% de comissão dela. E automaticamente faz um outro TED com os 90% de comissão, os 90% do repasse do credor para a conta corrente do credor. Então essa automatização normalmente é o cenário ideal para uma empresa de recuperação de crédito pequena, uma microempresa, uma pequena empresa ou até uma média empresa. Alguns CRMs de cobrança fazem isso. O mais popular deles é o Recuperador CRM, que foi quem introduziu isso no mercado. E é importante também, destacar que tudo isso precisa estar formalizado no contrato de prestação de serviço com seu credor. Então, nunca inicie uma operação de cobrança sem antes definir essa questão de quanto que vai ser o percentual de comissão, aonde que vai cair o dinheiro, quantos dias depois o dinheiro tem que estar na conta e assim por diante. Trate isso com bastante cuidado. Continuando os nossos fundamentos, vamos falar sobre cadastros. Quais são os cadastros mais básicos numa operação de cobrança? Para a gente começar uma operação de cobrança, eu preciso de 2 cadastros, que é o cadastro do devedor e o cadastro das dívidas daqueles devedores. Então, o cadastro do devedor é como se fosse a ficha do devedor. Quanto mais informação eu tiver dos meus devedores, melhor. Então, o que entra, por exemplo, no cadastro do devedor? O nome, o CPF, o CNPJ, a lista de telefones, lista de e-mails, endereço completo, data de nascimento e sexo se for uma pessoa física, razão social se for uma pessoa jurídica e assim por diante. E as dívidas? As dívidas são o que cada um daqueles devedores deve para aquele credor. Então, eu preciso uma breve descrição, digamos, aluguel, mensalidade escolar, material, plano de internet, plano de saúde, etc. São exemplos de descrição. Preciso da data de vencimento original daquela dívida e o valor original daquela dívida. Outras informações são sempre bem-vindas, como por exemplo, um código de contrato, se for uma cobrança de condomínios, o número da quadra, do lote, data de competência e assim por diante. Observações genéricas, também é sempre muito interessante. E outros fundamentos, os acionamentos. Aqui a gente já falou bastante que acionamento é entrar em contato com um devedor. Então, acionamento é a palavra usada no mercado, nas assessorias de cobrança, nas equipes de cobrança, para dizer que você entrou em contato com um determinado devedor. Toda vez que você fizer um acionamento, você precisa registrar isso, você precisa documentar isso. Isso é importante para você ter uma noção de trabalho que você executou para um determinado credor em um período, gera mais transparência para o credor e para os gestores da sua empresa
E é bom também para você ter uma ideia do quanto você trabalhou naquele período. Você, no caso, consultor, eu digo. E o registro desse acionamento, ele é conhecido no mercado como follow-up, ocorrência ou histórico. Então, ele é conhecido com esses três nomes, né? São sinônimos. E também, quando você registra esse follow-up, é normalmente usado um código de evento para fazer um breve resumo do que se trata ou do que não se tratou aquele acionamento. Vamos exemplo, não atende, desligou, acordo feito e assim por diante. Seriam exemplos de código de evento. E o acordo? O acordo é literalmente uma proposta para quitação dos débitos de um determinado devedor com o credor, ou pelo menos uma parte daqueles débitos. Então você vai negociar num acordo um conjunto de dívidas. Nessas dívidas, você pode ou não aplicar descontos nos juros, multa, correção monetária, no valor original, né? Se o credor permitir, você pode reparcelar esse valor, você pode solicitar para o devedor um valor de entrada, e tudo isso precisa estar documentado no contrato de prestação de serviço com o seu credor. Nunca faça um parcelamento que o credor não permita, nunca dê mais desconto do que o permitido pelo credor e assim por diante. Então, toda e qualquer exceção precisa ser autorizada pelo credor e formalizada, tá? Para que eventualmente alguém não se esqueça e você consiga depois provar que aquele desconto a mais foi dado porque fulano de tal autorizou. Nunca esqueça de documentar. E o fechamento do acordo. A partir do momento que você fez então essa proposta para o devedor e o devedor aceitou, você fecha o acordo. E aí nesse momento então aquelas dívidas, elas ficam associadas àquele acordo e você tem o parcelamento para aquele devedor fazer aqueles pagamentos. Você vai gerar fatura, o boleto, etc, para viabilizar o recebimento daquelas parcelas. E também, toda vez que você faz um acordo, você gera um termo de acordo, que é um documento, um contrato que vai formalizar aquele acordo. E esse termo de acordo, ele pode ser usado depois como um termo de confissão de dívida, caso você vá processar aquele devedor, caso você vá ajuizar essas dívidas. Esse termo de acordo, ele precisa ser assinado, tá? Então nunca deixe de coletar a assinatura do devedor do termo de acordo. E como que funciona a quitação de um acordo? A quitação do acordo, ela ocorre quando o devedor terminar de pagar todas as parcelas. Então, enquanto ele não pagar todas as parcelas, você não pode determinar você não pode dar o acordo como quitado. E o que é uma quebra de acordo? A gente já falou aqui, a quebra de acordo ela acontece quando o devedor ele deixa de pagar uma ou mais parcelas daquele acordo que ele fechou. E nesse caso, você tem basicamente duas opções. Ou você reparcela esse acordo, então o devedor alega para você que ele parou de pagar o acordo porque aquele valor que ficou acordado de parcela já não cabe mais no bolso dele. Ele quer diminuir um pouco esse valor, então você faz um reparcelamento daquelas parcelas que ficaram em aberto, diminui o valor, aumenta a quantidade de parcelas. Ou então, se não for possível recuperar esse acordo usando um reparcelamento, você pode cancelar o acordo. Então, se o devedor não pagou absolutamente nada, você cancela o acordo e libera aquelas dívidas para um futuro acionamento, para um futuro acordo. Se ele já pagou parte das parcelas daquele acordo, já é um pouco mais trabalhoso, porque você vai ter que gerar um crédito para ser usado num futuro acordo e abater esse crédito porque ele já pagou algumas parcelas. E como que se encerra o fluxo da cobrança? O fluxo da cobrança, depois que você chegou no acordo, ele se encerra com a apuração dos valores pagos, então diariamente, semanalmente ou mensalmente, e com o repasse, que a gente já citou aqui, que vai ser calculado com o fechamento. Então a gente vai falar um pouco mais em detalhes disso no decorrer do curso, mas é importante a gente entender que o fluxo da cobrança, então ele começa lá com os cadastros,
Cadastro o devedor, cadastro as dívidas, faço os acionamentos, faço um acordo, gero as parcelas, o devedor paga, a gente analisa os pagamentos, repassa e faz o fechamento. Então é isso, gente. Chegamos no final dessa aula. Espero que vocês tenham entendido os conceitos mais básicos e na próxima aula a gente vai dar sequência nos conceitos básicos, que é a parte 2 dessa aula. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau!